Bom, fala aí galera, tranquilo? Hoje eu vou estar aqui com o Jonathan, que ele produz o canal Dio Linux no YouTube, vários assuntos de Linux, etc. Primeiro é um prazer estar com ele aqui, muito obrigado por ter cedido a entrevista para o nosso canal. E a gente vai entrevistar ele para saber mais como que é essa parada que ele está desenvolvendo aí na internet há um bom tempo, demorou? E aí, Jonathan, tranquilo? A minha primeira pergunta para você é quem é o Jonathan, cara? Putz, começou com uma profunda. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Prazer participar do canal. Eu dei uma olhada nos vídeos que você vem produzindo. Eu achei muito interessante e de valor para a comunidade, para agregar mais conhecimento para a galera. Então, parabéns também pelo trabalho, pela iniciativa. E você começou com uma pergunta, aquelas que você filosofa em cima do negócio, né? Eu tenho uma dificuldade um pouco grande de me descrever. Até tem uma das palestras que eu ministro que eu tento fazer isso assim. Então eu vou tentar usar as palavras que eu já escrevi, vai ficar mais fácil. É, eu me identifico hoje em dia muito por conta do mundo open source, do mundo Linux. Então é meio que difícil dissociar o Jonathan disso. Mas com certeza eu poderia me definir como alguém que é muito curioso por tecnologia, por desenvolvimento de ideias, de negócios, sabe? Esse tipo de coisa. Mas acima de tudo eu fui uma criança que gostava de descobrir como é que as coisas funcionavam. Então eu acho que o Jonathan adulto é um reflexo do que eu acabei sendo lá quando criança, de querer descobrir como é que os eletrônicos funcionavam, os computadores. Enfim, eu gosto de muita coisa, eu gosto bastante de música, eu gosto de, ah, enfim, leitura também, um pouco de ficção sempre é bom. Gosto muito de filme de terror também. E eu acabei encontrando no Linux um dos braços da tecnologia com os quais eu mais me identifiquei. E através disso nasceu o projeto DioLinux e hoje em dia é quem eu sou praticamente. O meu trabalho, meu ganha-pão, o blog, o canal e os projetos que circundam e os arredores do DioLinux. Putz, que legal, cara. Uma pergunta que já começa já meio que no particular já. Mas bacana, cara. Bom o pessoal saber que a gente que tá produzindo é humano também, né? E temos nossa vida por trás de tudo isso. E uma das coisas também que eu tenho no meu canal, basicamente, é o que você disse. Quando era criança, eu já gostava muito de tudo isso que eu tô fazendo no canal. Então, quer dizer, uma coisa levou a outra. E valeu por analisar o conteúdo e estar gostando. Espero que esteja todo mundo gostando também. Agradeço muito, cara. É muito digno pra mim escutar uma parada dessa. A próxima pergunta pra você é: o que é o Linux, cara, hoje pra você, cara? O que é essa palavra remete à tua vida, cara? Olha, difícil definir o que significa, sabe? Já passou por definições bem variadas ao longo do tempo. Eu acho que, assim como a palavra amizade já teve significados diferentes dependendo da época da sua vida, acho que Linux para mim se aproxima desse tipo de coisa, porque já foi algo desconhecido, misterioso, obscuro, passou a ser algo muito fervoroso, o qual eu defendia muito ferrenhamente, software livre, coisas do tipo assim. Depois talvez tenha se simplificado um pouco mais, se tornando o que ele realmente é, né? Uma tecnologia que pode ser utilizada e empregada em diversos projetos diferentes. Mas eu acho que acima de tudo, Linux pode ser considerado como uma forma de você colocar suas ideias em prática, um meio para isso, sabe? No âmbito de tecnologia, é claro, né? Quando você tem algum projeto, eu vejo muito as crianças estudando robótica, por exemplo, criando seus robozinhos e rodando o sistema operacional, que elas nem fazem ideia, mas muitas vezes é Linux, sabe? Então eu enxergo no Linux como, eu enxergo o Linux, melhor dizendo, como uma plataforma para o desenvolvimento de projetos. É como eu vejo ele hoje em dia
e como uma representação de como objetivos em comum, sabe, trabalho colaborativo pode gerar algo de sucesso e de extrema qualidade. Muito bom, cara. De fato, pra mim também o Linux gera em torno de tudo isso que você falou e muito mais também. Obviamente que você não tinha como comentar tudo, né? E se você for ver, da NASA usa Linux até uma cafeteira, então quer dizer, tá na nossa vida presente e muita gente nem sabe disso, mas na hora que você paga uma conta usando o seu cartão de débito, o seu cartão de crédito, geralmente você tá passando ali numa máquina que tá rodando um Linux ali dentro, né, cara? Sim, em algum momento do seu dia a dia, mesmo que você não saiba, você provavelmente está usando direta ou indiretamente um sistema que tem o Pinguim lá como núcleo, como base, seja no seu celular, seja na sua TV, muitas vezes, no seu roteador, no seu provedor de internet, no seu site favorito, enfim, né? É meio difícil de fugir disso. E realmente é uma tecnologia que ficou escondida. Eu falo muito sobre Linux no desktop no canal, né? Apesar de já ter levado para outros segmentos e argumentado sobre assuntos diferentes. Mas nesse aspecto, assim, eu vejo o Linux, agora que você mencionou, também como uma forma de liberdade no sentido de computação pessoal. Não no sentido de que é a única e melhor forma exclusiva para todas as pessoas, em todos os sentidos, assim. Mas que é aquele tipo de alternativa que não só deveria, mas precisa existir, sabe? Assim como tudo, é bom que você possa fazer as coisas de um jeito diferente e que você possa fazer essas coisas de um jeito diferente sem precisar, de repente, comprar licenças, sem precisar gastar com esse tipo de coisa, sem precisar se preocupar tanto assim com segurança, etc, né? Hoje em dia a gente pode levar o Linux dessa forma também, como uma forma das pessoas viabilizarem os seus projetos, porque acaba se tornando uma ferramenta, né? Às vezes a gente esquece de falar de sistema operacional, mas o sistema operacional é simplesmente uma ferramenta para você atingir um objetivo que vem em sequência, né? O artista, ele não usa o sistema operacional de forma crua, ele usa como ferramenta para desenvolver a arte digital dele, no caso, para citar um exemplo. E o Linux sim pode ser essa ferramenta, essa alternativa para alguém que quer algo um pouco diferente, que não gosta do que é mainstream hoje em dia tanto assim. Não que tenha algo de errado em gostar do mainstream, mas quem quer algo diferente, uma experiência diferente, pode encontrar ali uma alternativa bem viável, eu diria, nos dias atuais, por conta da facilidade de uso e da acessibilidade que já tem. Cara, é bem real isso, porque na verdade tem muita gente que usa Linux há muito tempo e acaba encarando o Linux como algo muito técnico, específico, né? E na verdade hoje em dia as pessoas pensam de uma maneira diferente. Há 10 anos atrás pensavam de outra, há 20 pensavam de outra, há 30 de outra. Então, de fato, não dá pra dizer que um tá certo ou errado. Na verdade, cada um tá aproveitando meio que sua época ali e fazendo o melhor uso possível, né? Por isso que estamos expandindo tanto assim, né? Os conflitos de geração existem até aí, né? Exato. Se você for ver. Em termos de tecnologia, as gerações parece que passam até mais rápido. Antigamente, muito antigamente, digamos, dos anos 2000 para trás, para você considerar o Linux como uma solução doméstica para desktop, por exemplo, ou para você dizer assim, não, eu vou utilizar software livre no meu computador, ou só software livre, ou o máximo que eu puder, você precisava primeiro entender a ideia da filosofia, para daí colocar o sistema no seu computador, porque você teria de abdicar de certas facilidades, entre aspas, digamos assim, que um sistema como o Windows da época iria te proporcionar. Era muito mais manual para fazer as coisas e exigia um conhecimento técnico maior. Então você precisava abdicar de certas... como que eu posso dizer assim? De certas facilidades mesmo, acho que pode ser essa a palavra,
certas ferramentas gráficas, por exemplo, para entrar no mundo onde você faria as coisas de uma forma mais manual, e aí você utilizaria Linux. Isso mudou, assim, em 5 anos, mudou muito a partir dos anos 2000, de 2005 a 2010 mudou ainda mais, e de 2010 em diante, então nem se fala. Agora, 8 anos depois, se você comparar uma distribuição Linux voltada para o desktop de hoje, como a distribuição Linux voltada para o desktop dos anos 2000, de 2000 a 2004, por exemplo, você vê uma mudança drástica na qualidade de tudo, praticamente, e na facilidade também das coisas. Isso é bem interessante. E uma coisa que eu percebi, depois de alguns anos nesse meio, é que, assim como em qualquer outro ramo de conhecimento ou enfim, de qualquer ramo de interesse que gere grupos, houve um determinado momento em que você não utilizar o Windows para algumas pessoas, que é o mainstream até hoje, e era, né, naquela época também, era o legal. Assim como hoje em dia é mainstream música tipo sertaneja, funk ou qualquer coisa assim, quem não curte isso, no fundinho sente aquela coisa de, nossa, eu sou um pouco diferente dessa galera, sabe? E eu acho que no âmbito da tecnologia isso aconteceu. Talvez até aconteça ainda hoje em dia, mas já aconteceu mais. Então o pessoal começou a meio que se identificar dessa forma. Ter um inimigo em comum muitas vezes une mais as pessoas do que ter um objetivo em comum. Então ter alguém para não gostar, tipo a Microsoft lá da época do Ballmer, por exemplo, foi motivo para muitas pessoas migrarem para o Linux, e aí entre elas trocavam experiências a respeito do que elas gostavam do Linux e do que elas odiavam no Windows. Né? Esse tipo de coisa acabou juntando muita gente, mas em 2018 a coisa mudou um pouco. Então você tem alguns grupos menores assim que ainda existem, mas chegou no nível onde as distribuições começaram a atingir pessoas que nem sequer sabem o que é Linux exatamente. Elas simplesmente usam o computador. Cada vez mais você vê pessoas que só sabem usar as máquinas, elas não entendem código, elas não querem saber se o código é aberto, se não é, porque mesmo que elas soubessem, elas não vão poder fazer nada a respeito, elas não têm conhecimento para isso. E isso chegou talvez junto com o Android, com o Chrome OS, com distros voltadas para desktop, como Mint, Ubuntu, Deepin, Elementary, Manjaro, etc, né? Distros assim com foco em ser user-friendly e focar no usuário de desktop. Esse tipo de coisa aí causou mudanças profundas na forma com que o Linux é encarado atualmente. Empresas que são do mainstream começaram a olhar para o sistema também como alternativa, tipo a Valve fazendo jogos, né? Que era uma coisa impensável, talvez há uns... Na verdade, literalmente, há uns 5, 6 anos atrás, não existia, gostei muito quando rolou o CS pra Linux, cara. Fiquei muito feliz. Pois é. São coisas impensáveis, né? É um sistema muito volátil. Às vezes a gente, meio que dentro das comunidades, eu vejo que a gente se sente meio dono da coisa, assim. Não que não tenha meio que esse direito ou sensação, porque o software livre, ao mesmo tempo que ele não é de ninguém, ele é de todo mundo, né? Mas quando ele é de todo mundo, ele pode ser diferente do que você espera, muitas vezes. Aí eu gosto de ver aquelas tirinhas que tem, tipo, alguém compartilhou no nosso grupo de padrinhos lá do Linux, acho que foi, que era uma tirinha do cara dizendo assim: não, Linux tá muito mainstream, agora eu vou pro BSD. Eu vou trocar. Porque a ideia do cara é estar em um grupinho, sabe? Um grupo de pessoas que fala e entende sobre algo que seria diferenciado e tal. Gosto, né, Quanto cara? mais Gosto. se popularizar, menos atinge esse objetivo, se for ver. Mas pra mim tanto faz. Eu sempre gostei muito de tecnologia de uma forma geral. Eu nunca fiz distinção por sistema operacional. Quer dizer, pra não mentir, teve uma época que eu fiquei meio biruta de Linux, assim, mas foi bem no início, quando eu comecei a conhecer. Rolou um que é ativismo, tipo, assim, cara. Sabe, aquela coisa de ficar chamando de Windows aí, não no sentido pejorativo só, mas falar com veemência. Eu tive uma fase muito curta, assim, mas tive também.
Porque é igual quando você... A melhor descrição talvez seja essa. É igual quando você descobre uma banda, uma música nova e você sai querendo mostrar pra todo mundo. Claro. Você compartilha nas redes sociais, você fala que é a melhor banda do mundo, você fala dos instrumentos que os caras usaram para fazer a música e tal. O Linux é a mesma coisa. Quando você descobre, quando você percebe que existia um algo a mais que você nunca tinha se tocado e que esse algo a mais é algo interessante, é legal, divertido, é bom, né? Você quer espalhar para todo mundo, você quer que as outras pessoas usem. Só que para algumas pessoas, se todo mundo usasse mesmo, daí perdia a graça. Porque a graça de ser... E tem muita gente, que começa caso, assim como você, né? No começo fica entusiasta, né? Do ativismo, né? Da parada. E tem outras pessoas também que continuam o resto da vida, né, cara? Tem uma galera aí que não muda, mas nem que pague, né? Então, quer dizer, tem gosto pra tudo, realmente. Você siga livre, a ideia é essa, né, cara? Você faz o que você achar melhor. Eu não me importo também. Faz o que tu queres, né? Já dizia o Raul Seixas. Um grande sábio, né, cara? Raul Seixas. Legal, mano. Então... seguindo a pergunta sobre Linux para você, né? A minha próxima pergunta é como que foi as suas primeiras experiências com o Linux, além dessa parte que você virou xiita, né? por um tempo. Foi um tempinho curto, assim, sei lá, alguns meses talvez. Bom, é curioso pensar nisso, né? Porque eu tive conhecimento assim de... Bom, isso aqui é Linux, num curso técnico que eu fiz. E a primeira distro que eu tive contato foi um Debian, um Debian 5, acho que era. Foi tarde já, se for ver. Quer dizer, quanto mais o tempo passa, menos tarde parece, né? Exatamente. Mas em geral foi tarde, teve gente que conheceu muito, muito tempo antes. E não foi uma experiência muito boa, mas é engraçado pensar nisso, porque talvez muito antes de conhecer o Debian como Linux ali no curso técnico, talvez eu tivesse utilizado o Linux indiretamente ou diretamente tantas vezes em tantos aparelhos e coisas que eu nem fazia ideia, né? Mas, digamos assim, de maneira consciente, eu utilizei Linux em 2009, eu acho que era, 2010, por aí, assim... Não faz tanto tempo, se for ver. Como eu disse, né? Relativo, mas não faz tanto tempo. E a experiência não foi nada boa. Tanto é que eu conheci e deixei de lado por quase um ano, eu diria. Eu não gostei. Não. Na verdade, assim, a maneira com que me foi apresentado não foi, digamos, a maneira mais correta, assim, que foi só terminal e sem propósito. Era aula de sistemas operacionais. E aí eu tinha que instalar os sistemas e aí o professor ensinou a gente a instalar o Debian em modo texto só. E foi isso. A gente não fez mais nada com o sistema. Então simplesmente eu vi um monte de letrinha e não vi utilidade nenhuma para aquilo. Não me lembro dele ter dito para que poderia ser usado ou qualquer coisa assim. Então eu naquela época, gurizão, né? Que queria mais saber de jogar do que qualquer outra coisa, jogar Need for Speed e Pro Evolution Soccer no Windows XP. Na época eu acabei não dando tanta bola assim. Só depois de muito tempo, acredito eu que deva ter passado literalmente um ano, é que eu fui pesquisar de novo a respeito do assunto e comecei a baixar distros e gravar em CD, DVD, CDs, dependendo, e começar a testar, formatar a minha máquina e tal. E aí começar a reacender essa 1 milhão de formatações, essa paixão, né, digamos, né? E rapaz, tem distro, hein? Eu já testei alguma nessa vida. Eu também não sou tão velho no Linux, não. Eu fiz mais ou menos igual você, mas eu, quando era moleque, peguei aqueles curumim da vida e brinquei com várias outras coisas parecidas com o tipo, mas acabei largando porque eu já estudava 3D naquela época, já estudava ilustração, etc. Então minha pegada era muito mais voltada pro Mac ou pro Windows do que pro Linux, né, cara?
Aí depois fui ficando Sim. mais velho, fui gostando mais de programação, fui gostando mais dessa parte técnica e acabei me apaixonando pelo Linux também, cara. É aquela coisa que o mercado vende, né? Você falou do Kurumin, agora tem uma coisa engraçada que eu só fui perceber anos depois. Meu primeiro contato ciente com Linux foi esse do Debian que eu falei. Mas antes de eu ter tido esse contato, eu tava trabalhando de... Seria o quê? Tipo estagiário, menor aprendiz, alguma coisa assim. Eu nem lembro qual era o termo. Numa loja de informática, dessas que faziam Tava manutenção. dando um trampo de menor, tá ligado? Uma coisa assim, Aqui em né? São, Tava aqui em lá, São Paulo a gente fala tava assim. lá servindo uns café, buscando um cigarro no mercado pro dono, Sei. sabe? Formatando umas máquinas, conversando no MSN com o pessoal, essas coisas. E aí teve um dia que eu lembro que o meu colega eram só duas pessoas. Tinha um que era fixo e aí tinham pessoas que trabalhavam em turnos. E eu trabalhava no turno da tarde. E daí esse meu colega que era fixo, certa vez estava mexendo em um notebook. E eu olhei assim, não parecia ser o Windows XP, era o, né? E aí eu fui e fiz aquela pergunta clássica de quem nunca ouviu falar de Windows, que é de Linux, que é chegar pra pessoa e dizer assim: ô meu, que Windows que é esse que você tá usando aí? E aí ele falou: não, esse aqui é Linux. Ele só falou isso, não falou mais nada, não tentou explicar, não falou mais nada. Mas isso ficou gravado na minha cabeça. Eu não tenho certeza se era um Mandriva ou se era um Kurumin, Olha que safado, cara. que os dois usavam Devia ter te KDE, falado né? alguma coisa. Podia ter falado alguma coisa. Vai saber, né, o que teria acontecido de repente. Mas por um lado foi bom, porque ele poderia ter vindo com um monte de explicação e me afugentado de repente. Vai saber. Tudo depende de como você... Tudo depende de como é a aproximação. Inclusive, essa é uma das preocupações do canal, do blog. Sempre foi a forma de apresentar as coisas, ela precisa ser muito mais branda do que geralmente acontece, sabe? É o que eu digo para as pessoas. Se você gostaria de mostrar essa alternativa, primeiro, não encare o Linux como algo que você tem que impor para a pessoa que é o melhor caminho para ela. Parece ser religião quase, se você pensa desse jeito, né? Então, primeira coisa é eliminar esse tipo de pensamento da cabeça. Ela não é obrigada a gostar, ela não é obrigada a usar e não é a última bolacha do pacote. Vamos ser sinceros. Vai ser muito bom em muitos casos, mas as pessoas são diferentes, então em alguns casos não vai funcionar. Primeiro é esse o pensamento. Ponto número 2. Ninguém quer saber de filosofia no primeiro contato. Fato é esse. A menos que você esteja buscando, você seja uma pessoa interessada por filosofia e você veja aquela pessoa também interessada nesse tipo de cultura ou alguma coisa assim, é outra história. Mas em geral, eu já vi muitas pessoas afugentarem pessoas do Linux porque chegaram metendo as ideias de software livre e tal, e às vezes a pessoa tem pouco conhecimento político, social, histórico e começa a confundir coisas e fazer ligações que não existem e tal. Por isso que eu prefiro eliminar esse tipo de coisa. Uma vez que ela esteja utilizando, se ela se interessar, porque ninguém é obrigado a saber essas coisas, daí ela pode correr atrás, ela pode pedir para alguém contar as histórias para ela, esse tipo de coisa. E também parar de passar a ideia de que é complicado ou de que é para alguém que é super inteligente, para um hacker ou qualquer coisa assim. Essa foi, digamos, uma das preocupações primárias do canal, porque existe um problema seríssimo de nós técnicos, informática, vamos dizer, de forma a generalizar todas as muitas áreas profissionais que existem, que é o seguinte: se você fez uma faculdade, se você fez um curso técnico, se você fez uma especialização, ou se você só é metido a hacker mesmo, assim, a pessoa que gosta de tecnologia, um geek, sei lá qual a definição você quiser, você gosta da coisa, a tendência é você começar a achar que todo mundo é mais ou menos assim. Porque você começa a se relacionar com outras pessoas que são parecidas com você. Isso é natural. Você sempre vai buscar pessoas parecidas. Se
sei lá, o teu mundo gira em torno de música, você vai começar a falar com outras pessoas que também são músicos daqui a pouco, ou que gostam das mesmas coisas que você. Enfim, a gente, como ser humano, tende a se aproximar por gostos. Linux é um deles. E aos poucos a gente vai começando a achar que todo mundo tem uma noção do que se trata, uma mínima noção, e que tem uma galera que simplesmente não tem noção e nem merece ter noção porque eles estão de fora do nosso clubinho e tal. E se essas pessoas entrarem, aí a gente não tem mais um clube porque é um monte de gente e tal. Esse tipo de coisa acontece bastante. E é esse tipo de combate que a gente tem que fazer. A verdade é que a maior parte das pessoas, eu não vou chutar estatística porque eu não sei, assim, mas a maior parte das pessoas, sem medo de errar, não é técnica. Não tem medo, elas têm medo de mexer no computador e estragar, sabe? Tem medo de desconfigurar o smartphone. Quantas vezes eu já vi alguém, especialmente pessoas de maior idade, falando isso assim: não, nem vou mexer aqui porque vai que eu estrago tudo, vai que eu quebre tudo e tal. Cara, eu já dei aula de informática por muitos anos para crianças pequenas e para idosos também. E eu diria que se alguém um dia tiver essa oportunidade de ensinar alguém, que faça, porque é uma experiência de humildade sensacional. Porque a gente tem muito disso de supor que as pessoas já sabem uma certa quantidade de informações, já sabem isso, já sabem aquilo, mas a verdade é que não, sabe? Muitas delas deixam de aprender por medo de perguntar até, inclusive. Você acaba percebendo esse tipo de coisa ao lidar, especialmente com pessoas que, enfim, cresceram numa época onde era tudo analógico. E aí em 10 anos o mundo inteiro mudou de cabeça para baixo, é tudo digital. E elas se viram numa situação de que elas têm que se adaptar, senão elas ficam para trás. Mas eu tiro o chapéu, muitas pessoas realmente ficam para trás. Eu tiro o chapéu porque é o seguinte: se for ver a galera aí, tá tudo de WhatsApp na mão, hein, cara. O pessoal tá 60, 70, 80, sei lá, o pessoal tá firme, cara. O pessoal vem aprendendo, né? Vem tentando aprender, assim. Mas vamos dizer que não que exista uma forma certa, digamos, de se utilizar, mas a maneira com que você enxerga o smartphone, o sistema e os aplicativos instalados, e as opções de configuração e as formas com que tudo se relaciona é muito diferente da forma com que uma pessoa que só usa o WhatsApp praticamente se relaciona. Obviamente. A gente muitas vezes enxerga isso. Por exemplo, uma coisa bem clara para mim: eu não sou o maior fã do Facebook, eu consigo listar inúmeros defeitos que eu vejo na rede social, mas é uma ferramenta muito pesada ainda num ramo de atividade que eu trabalho, que é o marketing digital. Uhum. Ou seja, eu não posso ignorar a ferramenta, mas para mim o Facebook é trabalho. Você não vai me ver, tipo, talvez em alguma época mais antiga, lá no início, quando eu comecei a usar o Facebook, quando eu vim do Orkut, assim. Quando ainda tinha essas manias, para entretenimento. Orkut, Hoje em dia tem muita gente que usa o Facebook para se informar, que para mim já é um grande erro, mas usa para se informar. E é para passar o tempo, sabe? A pessoa trabalha o dia todo fora de casa, chega em casa, fica no Facebook. Pra mim é trabalho, sabe? A maneira com que a gente vê as coisas é bem diferente, assim. Eu imagino que o Linux seja, de certa forma, parecido. Beleza. Eu quero saber quando que o Dio Linux, cara, começou a ter uma relevância na sua vida, assim, e como que você começou primeiro? Você começou ele com qual propósito? E quando que foi que você percebeu que isso poderia se tornar o seu emprego, talvez, né? Ou o que você faz da sua vida, de fato? Certo. Bom, ele começou, se eu bem me lembro, como um blog no sentido mais pessoal da palavra mesmo, assim, como se fosse um diário praticamente. A diferença é que ao invés de escrever meus poemas nele ou qualquer outra coisa, eu escrevia dicas de informática. E não só de Linux, né? Dio Linux é um nome que hoje em dia o pessoal geralmente associa como se fosse uma junção do meu nome com a palavra Linux, formando uma palavra nova.
ou até tem gente que escreve como se fossem duas palavras, Dio, Linux, algo do tipo, sabe? Mas na verdade não, ele é uma palavra única, D-I-O, L minúsculo, não é um Linux maiúsculo ali. Só que eu sinceramente não me recordo de ter feito essa analogia. Me parece que foi uma palavra assim, jogada ao vento, sabe? Soava bem na época. Eu coloquei lá porque era brincadeira o negócio. Eu tinha feito uns outros sites quando eu tava brincando de fazer sites, que era Geotest, sabe? Geotech, Geoinformática e tal, só para diferenciar um do outro. Aí eu fiz um site de Linux, um blog de Linux para ver como é que era e coloquei GeoLinux. e aí assim, conforme eu fui me interessando pelos sistemas operacionais baseados em Linux, eu comecei a perceber o quão vasto é esse universo. São muitas áreas para você estudar dentro do próprio núcleo de sistema operacional voltado a desktop mesmo. Você pode gastar anos até para talvez enfim, destilar tudo que existe aí, né? Especificar cada uma das interfaces, tipo, estudar tudo que dá para fazer com KDE Plasma, tudo que dá para fazer com Gnome. Você pode gastar um bom tempo com internet hoje em dia, com vídeos, que era uma coisa que não tinha na época que eu comecei, não com muita abundância ao menos. É um pouco mais simples, porque as coisas são mais visuais, é mais fácil de você entender talvez, mas na época não era tanto. Então eu comecei a utilizar Linux no dia a dia. Tinha feito dual boot e com o tempo eu acabei tirando esse dual boot e deixando só Linux. E as distros que me transportaram, por assim dizer, para o mundo Linux foram o Linux Mint 9 e 10 e uma distro que se chama Zorin. Ambas existem até hoje, inclusive Linux Mint é um dos sistemas que eu mais utilizo hoje em dia dentre as distros. O Zorin também existe, as duas são irlandesas, curiosamente até, e as duas tinham uma proposta semelhante lá na época que eu comecei. O Zorin mais claramente até de copiar, entre aspas, ou sem elas até, a forma do Windows trabalhar. E isso me facilitou muito, então, porque como se diz, o workflow do sistema, enfim, de como você interage, onde é o menu, onde fecha, como instala as coisas, etc., era meio parecido. E como eu disse, o conteúdo era escasso. Então, quando eu descobria como fazer alguma coisa, eu ia lá e escrevia no meu blog como uma anotação pessoal, como uma forma de ser mais fácil, sabe, de eu encontrar essa informação de novo caso eu necessitasse. E um exemplo que eu dou, porque eu lembro que eu escrevi sobre, talvez ainda esteja lá no blog, eu nem sei ainda, talvez um dos primeiros artigos, primeiras postagens, era sobre como deixar as barras, os painéis do Gnome 2 translúcidas, semi-transparentes assim e tal, que eu achava bonitinho, né, um design assim. E eu lembro de ter pesquisado, eu me envolvia bastante com fórum naquela época, que é um hábito que as pessoas meio que perderam aí nos últimos anos, me parece, pelo menos, salvo raras exceções. E aí eu, enfim, descobria como era, dava um certo trabalho descobrir, até achar um tutorial que funcionasse, ou em algum site que eu pudesse confiar. As pessoas não escreviam de um jeito tão simples assim de entender. Era aquela coisa que eu falava, eu não sei se era o Linux que era difícil ou as pessoas que usavam Linux que não sabiam tornar o negócio fácil, sabe? Não sei. E aí eu ia escrevia de um jeito que eu entendesse. De um jeito bem direto, inclusive, assim, nada muito eloquente para um blog com vários parágrafos, descrição das coisas, imagens, nada. Era tipo assim, como deixar os painéis do Gnome 2 transparentes. Faz isso, isso e aquilo. Um post de 3 linhas. E era isso, sem imagem, sem nada. Muitos artigos foram assim, nem dá para chamar de artigo, né? Muitas postagens foram assim. E a intenção era simplesmente me abastecer. Com o tempo as pessoas começaram a acessar. Por algum motivo o Google indexou, sei lá. E aí o povo começou a acessar, começou a ter um outro comentário. E aí, sinceramente, é uma coisa que as pessoas geralmente não admitem, mas
Eu sei que foi isso e eu acho que é natural até a gente falar isso, humanamente falando. Quando começou a ter bastante acessos, o meu ego deu uma infladinha, né? Foi abastecido. Digamos assim, pô, que legal, tem gente lendo o que eu tô escrevendo aqui. Ao mesmo tempo eu pensei, eita, olha a bosta que eu tô escrevendo aqui, vamos escrever um pouco melhor pelo menos, né? Vem responsabilidade, né, cara? E aí eu comecei... é aquela coisa assim, já que vem visita, vamos dar uma organizada na casa. Aí eu comecei a escrever um pouquinho melhor, tentar escrever como se eu estivesse escrevendo para alguém que estivesse lendo. Ou seja, eu estava me tornando um blogueiro, de certa forma. E aí eu comecei a usar imagens para ilustrar os artigos. A história de como se desenvolve um blog, como você aprende a ser blogueiro, se desenrola por muitos anos, enfim. Mas a partir desse momento as coisas foram crescendo, tendo mais acessos e o resto é história, como se diz. Aí eu nunca deixei mais de publicar sobre Linux, sobre as coisas que eu gostava, sobre as minhas opiniões, sejam elas, como posso dizer assim, talvez em algumas situações mais coerentes, outras menos. Enfim, opiniões são opiniões, né? Abertas à contestação. E lá por 2015, eu diria, eu comecei a perceber que se eu começasse a trabalhar de uma forma bem dedicada a esse tipo de coisa, com o canal crescendo já um pouquinho, eu poderia deixar de trabalhar no meu trabalho convencional, que no caso era professor, né? E eu poderia me dedicar a esse tipo de coisa. Então foi um longo tempo de transição, eu diria. De 2013 a 2015, eu trabalhei muito em vários sentidos. Tanto fora do Linux quanto nele mesmo. Tudo isso para tornar o sonho de viver desse tipo de coisa uma realidade. E foi ali que eu comecei a perceber que esse tipo de coisa era possível, sabe? Eu comecei a diminuir então os meus horários no outro trabalho. E aí em 2016 se tornou mais latente e tal. Cada vez menos horários no trabalho convencional, cada vez mais horas trabalhando de home office, que é o caso, né, de hoje em dia. E aí chegou um momento ali entre 2016 e 2017 que eu pensei, bom, dá para virar a chave aqui. Eu já posso trabalhar esporadicamente, se eu quiser, fora de casa, como complemento de renda, e trabalhar só com o Linux, porque o valor que eu ganho é mais ou menos o que eu ganhava trabalhando fora, com a diferença de que eu posso trabalhar em casa e fazer algo que eu gosto muito, pelo qual eu sou apaixonado, assim. Porque na verdade, essa história poderia ter sido mais encurtada, porque eu demorei para saber que eu poderia ganhar dinheiro com esse tipo de coisa e me manter trabalhando com esse tipo de coisa. O Linux hoje tem uns 4.100 posts publicados, mais ou menos. É muita coisa. Em 7 anos, se você for diluir aí, você dá para ter uma noção de quanto a gente publicou por ano. Ou eu, na maior parte. Hoje em dia tem outras pessoas que escrevem. Ao longo da história teve outros colaboradores também e tal, assim. Alguns mais esporádicos, outros mais recorrentes, mas a grosso modo eu diria que 95% dos posts eu que escrevi. Só que da época que eu criei o blog até a época que eu comecei a pensar a trabalhar e ganhar dinheiro com ele, foram-se aí no mínimo uns 2 anos sem eu monetizar ele de nenhuma forma. E nesses 2 anos eu já tinha escrito, que foram os 2 anos de maior atividade, quase 2.000 artigos. Então, digamos que eu escrevi 2.000 artigos só para ver os comentários, assim, de graça, digamos. Só porque eu não sabia que dava para ganhar dinheiro e eu gostava muito daquilo. Então eu fazia porque eu realmente gostava. Eu fazia porque eu gostava de ver as pessoas acessando e se beneficiando, trocando ideia e tal. Era um reforço positivo, né? Como se diz em psicologia. E aí depois que eu percebi, bom, tem tanta gente que trabalha com isso, como é que eles fazem? Tem uns banners que você pode colocar, tem produtos que você pode criar. E de 2017 para cá, a minha cabeça mudou muito também. Eu acho que é porque a gente vai envelhecendo
Ah, Ele vai ficando mais tudo vai tranquilo, né? mudando, cara, exatamente. Mais profissional. Então, eu comecei a estudar outras áreas. Eu deixei de estudar tanto Linux quanto eu fazia antigamente, ou informática, assim, e comecei a estudar outras áreas que beneficiariam o meu projeto como negócio, especialmente a área de marketing digital. E eu acabei me descobrindo ali, descobrindo nesse segmento uma nova paixão. Do mesmo jeito que foi o Linux, hoje em dia essa parte de marketing, de plano de negócios é algo que me interessa bastante. Tanto é que eu estou em breve abrindo um novo projeto nesse segmento aí, com um canal diferente, etc e tal. Então são fases, né? Mas digamos que foi uma evolução bem natural, eu diria, e baseada em muita boa vontade, muito carinho pela coisa que você faz. Talvez esse seja até um dos segredos para ter funcionado, ter dado certo como tem dado, né, até hoje. Muito legal. É uma história longa. E é uma ideia também de você contribuir com o open source, né, com o software livre, e ele contribuir com você de outra forma, né? Você não precisa diretamente ganhar dinheiro com ele, mas servindo a ele e ele servindo a você, dá para se fazer um plano através de negócio. Através dele, de certa forma. Exatamente. Pois é. E esse projeto novo de marketing, etc., com certeza vai envolver. Porque tudo que eu for produzir e que eu produzo hoje em dia poderia ser feito no Windows, poderia ser feito no Mac. Eu tenho computadores com Windows, tenho computadores com Mac aqui, se fosse o caso, mas tudo é feito no Linux, não porque eu quero dizer, não, eu tenho um canal que fala sobre isso, então eu tenho que fazer no Linux. Não, é simplesmente porque dá para fazer. E é onde eu me sinto produtivo fazendo. Não sei se isso vai mudar algum dia, acho pouco provável, mas assim, tudo funciona. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que todo o blog, todo o canal foi construindo utilizando softwares que rodam no Linux. Nem sempre software livre, que existem proprietários que eu posso utilizar para fazer alguma coisa. Por exemplo, tem alguns vídeos que foram editados no Lightworks. Teve algumas imagens de thumbnails que foram feitas no Pixeluvo, para citar algum exemplo assim. Mas a grosso modo, tudo foi feito em ferramentas que rodam no Linux, Kdenlive, GIMP, Inkscape, os logos que a galera vê, as thumbnails, as imagens do blog, etc e tal. Então, a produção do conteúdo em si foi feita, para dizer o mínimo, assim, com software original. Perfeito. Que é uma raridade, eu diria. Perfeito. Bom, cara, continuando a pergunta, quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse longo do tempo? Se você pudesse citar as tops, assim, de dificuldades que você teve com relação ao blog, ao Audio Linux, todo esse universo aí que você criou, cara. De dificuldades, vou ter que dar uma pensada nessa aqui. Que tem muitas e tem algumas dificuldades.